Olá a todos! Em aulas anteriores eu já falei de alguns fenômenos ondulatórios que foram as reflexões e refrações das ondas. Nesta aula eu vou falar para vocês do fenômeno ondulatório da interferência, que pode ser do tipo construtiva ou ainda destrutiva. O que vem a ser a interferência de duas ondas? A interferência de duas ondas é o mesmo que a superposição dos pulsos quando eles se encontram. E aí eu preciso lembrar que quando eu falo em ondulatória, eu estou falando de transporte de energia sem transporte de matéria. Então, eu vou colocar uma primeira situação onde eu vou fazer uma superposição de dois pulsos em cordas, tá? Então, são ondas unidimensionais. E nessa primeira situação, eu estou colocando dois pulsos que estão em fase, isso é, dois pulsos que estão apresentando cristas. Um pulso estaria se propagando da esquerda para a direita e o outro pulso está se propagando da direita para a esquerda. Observem que os pulsos que eu selecionei, eles têm amplitudes diferentes. Como isto está se propagando, vai chegar um momento que esses dois pulsos vão se encontrar. E quando esses dois pulsos se encontram, existe uma superposição deles. Isto é, no instante do encontro, eu vou ter uma oscilação desta posição aqui, né, dos pontos que estão nessa posição, com uma amplitude que nada mais é do que a soma das amplitudes desses dois pulsos que eu tinha anteriormente. Então, em um determinado instante, apenas vai se formar um pulso maior que vai ter como dimensão a soma das duas amplitudes. Depois que esses dois pulsos se encontraram, isso é, depois que ocorreu a interferência entre eles, o pulso que nós chamamos de amplitude A2 continua se propagando para a esquerda, ele vinha da direita para a esquerda, ele continua da direita para a esquerda com todas as características dele, isto é, com o mesmo comprimento de onda, com a mesma amplitude, com a mesma velocidade, e o pulso que vinha da esquerda vai continuar se propagando para a direita com a mesma amplitude, o mesmo comprimento e a mesma velocidade. A única coisa que altera é no instante da superposição a amplitude de um determinado ponto, de uma determinada posição desta corda, porque eu estou falando aqui de pulsos em cordas. Nessa situação, nós vamos dizer que ocorreu uma interferência do tipo construtiva, isso é, eu tive uma oscilação cuja amplitude nesse determinado instante foi maior do que as amplitudes que eu tinha anteriormente dos dois pulsos. Aqui eu tenho um videozinho mostrando para vocês o que acontece numa interferência do tipo construtiva, tá? Então, eu tenho dois pulsos que quando se encontram, olha, esses pontos aqui, eles vão sofrer uma oscilação, né? Cuja amplitude passa a ser a soma das duas amplitudes que eu tinha anteriormente. Eu fiz com dois pontos que estavam acima do eixo, agora observando dois pontos também aí abaixo do eixo, o que acontece nessas situações, tá? Esse caso nós chamamos de interferência construtiva. Pode acontecer de eu ter, numa mesma corda, dois pulsos que estão em oposição de fase. Isso é, alguém chacoalha a corda produzindo um pulso na vertical para cima, né? E outra pessoa chacoalha a corda do outro lado, produzindo um pulso na vertical para baixo. Um está vindo da direita para a esquerda e o outro está vindo da esquerda para a direita. Reparem, eles têm amplitudes diferentes. Vai ter um determinado instante em que esses dois pulsos vão se sobrepor, vão se superpor, né? Uma sobreposição ou uma superposição aí desses pulsos. Como eles estão em oposição de fases, o que vai acontecer nessa situação? Nós vamos ter um pulso resultante, um ponto aqui, que ele vai vibrar numa amplitude que vai ser um resultado de uma subtração entre
o pulso de maior amplitude com o pulso de menor amplitude. Vejam, o pulso de maior amplitude era o A1, que estava para cima. O meu pulso resultante também vai estar para cima, porém a amplitude dele é menor do que o A1, ok? Por quê? Porque deste A1 eu subtraí a amplitude A2. Depois do encontro desses dois pulsos, o que acontece com esta onda que vinha da esquerda para a direita? Ela continua se propagando da esquerda para a direita com todas as suas características. Velocidade, frequência, amplitude, comprimento, tudo igual. A onda A2, a mesma coisa. Ela vinha da direita para a esquerda, ela continua se propagando da direita para a esquerda com todas as suas características. Comprimento, amplitude, velocidade, frequência. Nada disso muda. O que muda é apenas o encontro dessas duas ondas num determinado instante. Aqui eu tenho um videozinho mostrando duas ondas que estão se sobrepondo, né, se superpondo aí em oposições aqui em fase, né, como eu mostrei para vocês anteriormente. Vejam, tem o fenômeno da reflexão aqui, ó, solta, aqui presa. Lembrando que quando a corda está solta, a reflexão continua em fase, quando ela está presa, inverte a fase. E aí a gente observa, né, essas ondas depois de refletidas, vai ter um instante que elas se encontram, como a amplitude delas é muito próxima, esse pontinho verde, olha, ele quase não oscila. Se elas tivessem amplitudes iguais, esse ponto verde nem se moveria, tá? Quanto maior for a diferença da amplitude entre eles, a gente consegue observar aí uma movimentação resultante aqui desse pontinho verde. Com amplitudes aí muito próximas, é como se ele permanecesse parado por alguns instantes, ok? Então, em fase, a gente soma as amplitudes. Em oposição de fase, a gente subtrai as amplitudes. Aqui eu tenho um videozinho que mostra para nós uma interferência, né, de ondas bidimensionais. Então, aqui eu tenho ondas produzidas num tanque por uma determinada fonte, aí acionou-se uma outra e olha o que acontece com o padrão de interferência. Eu vou ter pontos claros e pontos escuros aqui nessa minha tela de fundo, quando essas duas ondas se encontram, um encontro de cristas e vales aí acontecendo de maneira bidimensional num tanque, simulado aí por esse videozinho que eu tô passando para vocês, tá? Agora eu vou comentar com vocês apenas uma questão sobre o assunto, tá? A questão diz o seguinte, eu tenho um esquema, no esquema abaixo observamos duas ondas de mesmo comprimento, então, o comprimento das duas ondas é igual. O que mais eu sei? E mesma amplitude, então, a amplitude dessas ondas é de 1 centímetro aqui para cima. O comprimento, se a gente contar os quadradinhos, 1, 2, 3, 4 centímetros aí de comprimento essas ondas possuem. O que mais eu sei? Sabendo que na situação indicada, ocorreu no instante t igual a 0 segundos, então isso aqui é uma foto das ondas para o cronômetro parado. Essas ondas, essa aqui se propaga da esquerda para a direita, essa da direita para a esquerda, elas estão com uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Isso é, a cada 1 segundo, essa onda se desloca para a direita em 1 centímetro. Todos os pontos dela se deslocam em 1 centímetro. E essa daqui, a cada 1 segundo, todos os pontos dela se deslocam para a esquerda em 1 centímetro. Determine o perfil da corda nos instantes. T igual a 2 segundos, 3, 4 e 7. Isso é, eu tenho que refazer esses desenhos, como eles estariam no instante 2, isso é, isso aqui é no instante 0. Passado 2 segundos, como seria minha figura? Passados 3 segundos, como estaria minha figura? Passado 4 segundos, como estaria minha figura? Passados 7 segundos, como estaria minha figura? Então, o que eu sei? Eu sei que a cada 1 segundo, essas ondas se deslocam 1 centímetro. 2 segundos, elas vão se deslocar 2 centímetros. Como cada quadradinho aqui na horizontal representa 1 centímetro, eu tenho que redesenhar esta onda da esquerda
deslocando ela 2 centímetros para a direita, isso é 2 quadradinhos para a direita, e tenho que pegar essa onda que está do lado direito e desenhá-la deslocando 2 quadradinhos para a esquerda, que é para onde ela está se movimentando. Como vai ficar o meu desenho se eu fizer isso? Então, copio esse desenho, 2 quadradinhos para a esquerda, porque ela tá vindo para 2 quadradinhos para a direita, que é para onde ela tá indo, ó. 2 quadradinhos para a direita. Peguei esta daqui, 2 quadradinhos para a esquerda. Olha ela aqui, ó. 2 quadradinhos para a esquerda. Esta aqui é minha onda que está indo para a direita, ok? É este pedaço aqui está aqui na minha figura, certo? E este pedaço aqui da onda está aqui, ó. Elas praticamente começam a se encontrar, formando essa nova situação. 3 segundos. Se aqui é o 0, 3 segundos significa que eu vou ter que deslocar essa minha figura 3 centímetros para a direita e esta figura 3 centímetros para a esquerda. Quando eu deslocar essa daqui 3 centímetros para a direita, ó, ela vai estar aqui. Ó, a partezinha pontilhada dela, ó, tá aqui, ó. Esta aqui, eu desloquei 3 quadradinhos para a esquerda. Olha ela aqui. Por que que eu desenhei pontilhado este pedaço e por que que eu desenhei pontilhado este pedaço? Porque eles se encontram. E aqui eu vou ter uma interferência. Como um está como um vale e o outro está como uma crista, estão em oposição de fases, a interferência vai ser uma interferência destrutiva. E aqui não vai ter nenhuma oscilação, já que essas amplitudes aqui, essas medidas são as mesmas. Então, a minha figura vai ficar algo como meio pulso, uma linha reta aqui de 3 centímetros, mais meio pulso aqui e continua a figura. No instante t igual a 4 segundos, eu vou pegar isto aqui, vou deslocar 4 quadradinhos para a direita, vou pegar isto aqui, vou deslocar 4 quadradinhos para a esquerda. Quando eu desloco, o que acontece com essas duas ondas? Uma fica exatamente sobre a outra. Se uma fica exatamente sobre a outra, eu vou ter esta crista juntando com esta crista, este vale se juntando com este vale. Então, eu vou ter as duas amplitudes aqui para cima se somando, dando essa oscilação maior aqui, ó, ok? Como elas tinham amplitudes iguais, eu vou ter uma amplitude aqui maior. Aqui também eu tenho 2 vales de mesmo tamanho, este vale com este vale. Juntando os dois, eu vou ter como se fosse uma única oscilação, cuja amplitude na parte superior vai ser o dobro, porque eu somei os dois, e cuja amplitude da parte inferior também vai ser o dobro, porque eu somei os dois. No instante t igual a 7 segundos, eu desloco 7 centímetros para cá, desloco 7 centímetros para lá. Nesta situação, acabou a interferência, portanto, as características da onda continuam as mesmas, isto é, ela continua com o formato que ela possuía, com o mesmo comprimento, com a mesma amplitude, com a mesma velocidade e assim por diante. Então, aqui eu tenho uma situação comentada de um exercício de interferência de ondas. Na próxima aula, eu vou falar de outros fenômenos ondulatórios. Até mais, pessoal!